Ok, doutora. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. A sala não está muito cheia, mas o nosso coração está, né? Isso é o que importa. Hoje nós vamos trazer um tema importantíssimo, que é a distanase em pediatria. Os alunos, são alunos meus, lá da Estácio Citar, e vão apresentar esse trabalho. E nós convidamos o professor Sidney Ferreira, que é uma sumidade no assunto, a gente sabe disso, para fazer essa discussão com a gente. Então, a oportunidade ímpar vai ficar gravada, então vocês vão ter a oportunidade de assistir. E antes de começar, eu vou falar rapidamente sobre a importância da gente participar do Consoperge. Estamos aí com uma programação linda, maravilhosa para vocês, e ela vai acontecer de 30 de novembro a 2 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro, num lugar de fácil acesso, que é ali na Cidade Nova, não é nem longe, não é nem lá na Barra, né? Em vista das confusões que a gente tem vivido aí pela Zona Oeste. Então, enfim, participem, porque esse congresso a gente tem com muito carinho, com muito conteúdo importante, os temas estão muito bacanas, vocês vão gostar. Inscrevam-se e vamos participar todos, né, de braços abertos, certo? Então, eu vou começar aqui, passar a palavra para os alunos que vão fazer a apresentação, que são o Bernardo, Ana Rosa, Ana Rosa, não, desculpe, Ana Júlia e a Kemi. E depois, eu sou a orientadora do trabalho, vou fazer um breve comentário e vou passar a palavra para o nosso palestrante, que é o professor Sidney Ferreira. O professor Sidney é professor da UFRJ, da pediatria da UFRJ, médico do IPPMG, é diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro titular da Academia Brasileira de Pediatria. Então, agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui conosco e vamos, então, dar continuidade, vamos apresentar o trabalho dos alunos. Meninos, é com vocês. Está sem microfone. Ah, tá. Oi, boa noite. Ana Júlia, pode botar aí já a apresentação? Vou projetar aqui agora, peraí. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite. Essa é uma turminha muito querida, sabe? É com vocês. Bem, Está projetando. isso. Boa noite. Então, vou dar início aqui à nossa apresentação sobre condutas recorrentes de reanimação em paciente pediátrico, uma discussão bioética sobre a distanásia. Então, os discentes que vou apresentar hoje sou eu, a Kemi Tominaga, Ana Júlia Bezamar, Bernardo Teixeira e Júlia Correia, e a nossa professora orientadora, Elizabeth. Já queria agradecer também pela oportunidade. Pode passar. Bem, esse nosso sumário com os tópicos que a gente vai abordar. Então, pode passar. Bem, o que é a distanásia, né? A distanásia, ela também é conhecida como obstinação terapêutica e consiste em um tratamento que vai prolongar a dor com o objetivo de adiar a morte, tornando qualquer investimento à cura, então, uma agressão à dignidade humana. A palavra distanásia vem do grego dis, que é afastamento, e thanatos, que é a morte. Então, seria um prolongamento exagerado da morte de um paciente, podendo ser usado também, às vezes, como um tratamento de um sinônimo de tratamento fútil. Então, é uma atitude médica que, visando salvar a vida do paciente terminal, submete a um grande sofrimento. Bem, quando o paciente é uma criança em proximidade à morte, tem uma dificuldade dos profissionais de saúde a lidar com isso, visto que no imaginário coletivo tem a ideia que crianças não podem morrer, né? E aí vai se inserir esses desafios da abordagem da morte da criança
porque a perda ela acaba sendo vivenciada como um triplo fracasso pelos profissionais de saúde. O primeiro deles seria a falta de habilidade para salvar a criança. O segundo, que você falhou com o seu papel social de adulto, né, que é proteger a criança. E o terceiro é que a gente traiu a confiança dos pais com o bem mais valioso que eles têm, né? São os seus filhos. Então, inevitavelmente, vai ter uma sensação de fracasso, culpa, raiva, tristeza, desamparo pelos profissionais de saúde. Então, é extremamente necessário a discussão sobre a prática médica, de como lidar com essa tomada de decisão na pediatria, uma vez que esses pacientes não têm, eles carecem de autonomia, né? Pode passar. Bem, o nosso objetivo, então, é discutir a prática da distanásia na pediatria, tomada de decisão e suas implicações bioéticas. Mais especificamente, então, a gente vai discutir a autonomia do paciente pediátrico e da sua família nessas decisões terapêuticas. Vamos descrever os conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. E vamos descrever também com os princípios bioéticos da teoria principialista. Pode passar. Bem, a nossa metodologia, então, foi um estudo descritivo qualitativo, com formato de relato de caso real, que a gente vai apresentar para vocês. A gente buscou artigos indexados tanto no Cielo quanto no PubMed, e usamos descritores como distanásia e crianças, dilemas na pediatria, eutanásia, distanásia e ortotanásia, suporte de vida pediátrico, para encontrar esses 38 artigos que a gente achou, e selecionamos 13 para a construção do embasamento teórico e do desenvolvimento do nosso trabalho. E como eu já falei, a gente analisou o nosso caso clínico com o referencial da bioética, que é a teoria principialista. Bem, os critérios que a gente selecionou, então, esses 13 artigos dos 38 que a gente buscou, foi ter uma publicação em português, inglês e espanhol, tá na íntegra na base de dados, tanto do Cielo quanto do PubMed, que eu falei, e ser publicado entre 2010 e 2022. Passo a palavra para o Bernardo agora, para ler o caso. Bom, estão me ouvindo, né? Bom, boa noite, gente. Vou começar lendo nosso relato de caso. FG, 3 anos, masculino, católico, filho único de gravidez desejada, pais casados, mãe professora e pai auxiliar de obra, é encaminhado do Hospital do Interior do Estado para a UTI pediátrica da capital por desidratação e sepse, após quadro de gastroenterite aguda. Apresentou parada cardiorrespiratória durante o transporte, sendo socorrido após 40 minutos em UTI, em mau estado geral, e necessitando de suporte cardiocirculatório, ventilação mecânica e, posteriormente, hemodiálise. O quadro infeccioso evoluiu com meningite. Após 3 meses de evolução, ficou estável hemodinamicamente, mas dependente de ventilação mecânica. Bom, já se passaram 4 anos da internação, com paciente tracostomizado, alimentado por sonda e ventilação mecânica e quadro neurológico inalterado. Apresentou 2 fraturas por osteoporose e algumas vezes recebeu cronotrópicos por apresentar 3 episódios graves de choque cardiogênico. A média histórica de permanência de pacientes nessa UTI é de 5,4 dias, tendo esse paciente ocupado o espaço de 271 pacientes. As despesas médico-hospitalares pagas pelo convênio são, em média, de R$ 15.500 por mês, total de R$ 744 mil. Bom, agora o início desse texto é um detalhamento da avaliação neurológica do paciente. Eu não vou ler tudo, vou passar logo para a última parte, porque mais posteriormente a gente vai detalhar melhor o quadro neurológico do paciente, o estado vegetativo, explorar esse tema melhor. Bom, então, após extensa explanação do quadro clínico e do seu significado aos pais, estes se opuseram a qualquer proposta da equipe médica, por exemplo, uma ordem de não reanimação em parada cardiorrespiratória espontânea, que não a de suporte pleno de funções orgânicas e recuperação cardiopulmonar. Gente, só para fazer um adendo, a gente não conseguiu achar o ano do nosso caso. Isso não estava em nenhuma das pesquisas que a gente fez. Então, por isso que a gente não disse o ano desse relato de caso. Ele é real, mas a gente não achou essa informação. Agora, dando continuidade à apresentação, vou falar da discussão clínica. Falar primeiro da gastroenterite. Basicamente,
foi o que deflagrou todo o caso do nosso paciente. E aí, vou falar a definição que está aqui no nosso slide, que é a inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos grosso e delgado, podendo cursar com anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. As causas, sendo a infecção a principal, fármacos e toxinas, e complicações, o choque hipovolêmico e distúrbios eletrolíticos. Bom, no caso do nosso paciente, a gente pode trazer que nas crianças, vômito e diarreia, né, que é justamente o quadro da gastroenterite, eles são mais graves. As crianças elas desidratam com mais facilidade, e justamente levando ao quadro grave do paciente do nosso caso. E ali as complicações possíveis, o choque hipovolêmico e distúrbios eletrolíticos, isso não foi relatado exatamente no caso, mas provavelmente o nosso paciente evoluiu dessa forma também. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco da sepse, que foi a evolução do caso do nosso paciente, que é a resposta do organismo a uma infecção que traz risco de vida, causando disfunção de órgãos vitais. Aqui a gente botou o critério diagnóstico, né, necessário ter dois dos sinais abaixo, que é febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, hipocapnia ou necessidade de assistência ventilatória, leucocitose, leucopenia ou desvio à esquerda. Gente, agora eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela dar continuidade para a nossa apresentação. Oi, boa noite. Está me escutando bem? Bom, Sim, pode continuar. Tá. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação, ainda na discussão clínica. Então, a gente definiu o estado vegetativo como a ausência prolongada da reação e alerta causada por uma disfunção, né, dos hemisférios cerebrais. Porém, o paciente ainda vai ter a preservação suficiente para conservar os reflexos autônomos, motores e os ciclos de sono-vigília. Então, dessa forma, assim como a gente observou no paciente do nosso relato de caso, o indivíduo em estado vegetativo ele vai se encontrar como? Ele vai se encontrar inconsciente, porém ele ainda pode apresentar a presença de reflexos complexos, incluindo movimentos oculares, bocejos e movimentos involuntários originados a estímulos dolorosos. Pode passar, por favor. E como a gente viu também no nosso relato de caso, o nosso paciente ele foi submetido a uma intubação orotraqueal e a hemodiálise. Então, a gente achou importante a gente trazer e analisar as indicações desses procedimentos. Então, sobre as indicações de hemodiálise, a gente tem pacientes com hipervolemia refratária grave. Acho que alguém está com o microfone aberto. Pode continuar. Pacientes com hipervolemia refratária grave, acidose metabólica grave, sendo pH menor que 7,2, síndrome urêmica, quando o tratamento clínico refratário, que a gente viu no nosso paciente, casos de intoxicação por drogas e toxinas. E agora, falando sobre a intubação orotraqueal, é um procedimento muito essencial na prática médica e super comum. E ele vai ser recomendado quando o paciente tiver insuficiência respiratória aguda, tiver um Glasgow menor ou igual a 8, ventilação mecânica ou oxigenação inadequada, ventilação ou oxigenação inadequada, e necessidade de proteção de vias aéreas em pacientes com redução do nível de consciência. Agora, finalizando a nossa discussão clínica, a gente achou imprescindível a gente frisar a importância de uma boa relação e comunicação entre o médico, o paciente e a família. Então, a gente sabe que, apesar de não ser uma tarefa simples, a criação desse vínculo, nesse momento, pode ter um impacto muito grande no desfecho do caso. Seja pelo melhor entendimento do quadro pela família e paciente, uma maior adesão ao tratamento, além do sentimento de confiança e acolhimento por esses. Também é importante ressaltar, né, falando um pouco mais da pediatria, que, embora o paciente ele possua capacidade cognitiva e, sem sombra de dúvidas, ele deva ser ouvido, a tomada de decisão ela vai passar pela equipe médica e o seu responsável e vai caber ao último o consentimento final. Então, em uma situação como a do caso, em que a gente teve um paciente pediátrico em UTI com um mau prognóstico, a criação desse vínculo com a família é indispensável, né? Prestando todo o esclarecimento e informações possíveis sobre a condição que o paciente, que o seu filho, né, no caso, se encontra, os possíveis desfechos e todas as condutas que podem vir a ser tomadas
com o curso esperado da doença, para acabar não gerando, né, uma expectativa irrealista ou acabar minimizando a negação no momento de tomada de decisões difíceis. Pode passar, por favor. Agora, entrando mais na questão bioética, a gente trouxe como abordagem bioética 3 conceitos, em que um acabou se destacando no caso, que é a distanásia, mas antes de falar dela propriamente, eu vou falar um pouco sobre os outros conceitos brevemente. Então, sobre a eutanásia, ela seria, né, aquela abreviação da vida de um indivíduo com o objetivo de aliviar e trazer finitude ao sofrimento do mesmo. Então, só para destacar que essa prática é ilegal no Brasil e em países como a Colômbia ou então na Europa ou América do Norte, essa prática é legalizada. Já sobre a ortotanásia, vai ser aquela morte correta, aquela que não vai ter interferência da ciência para o prolongamento dessa vida. Então, ela vai ter como objetivo garantir a morte digna, sem prolongar a vida e também sem provocar a morte. E vai ser o ideal a se promover na prática médica e o desejado, né, para qualquer indivíduo. E falando agora mais sobre a distanásia, ou então obstinação terapêutica, como a Kemi já mencionou muito bem, ela vai consistir no prolongamento do processo da morte a partir de tratamentos e procedimentos fúteis, que vão visar apenas em estender a vida biológica do paciente, sem abranger uma qualidade de vida, sem proteger sua dignidade, sem pensar na sua saúde mental e emocional do paciente. Então, como já foi dito antes, a morte de uma criança é, sem sombra de dúvidas, algo muito difícil, não só para a família, mas também pelos médicos, pela essa ideia que a criança não pode morrer, porque não foge, né, do padrão. Mas é muito importante a gente conseguir estabelecer quando as nossas condutas médicas vão passar de condutas necessárias e benéficas para o nosso paciente para se tornar condutas ineficazes, que vão culminar em uma morte sem dignidade e sem qualidade de vida. Então, dessa forma, correlacionando esse conceito de distanásia com o caso, a gente conseguiu notar o prolongamento do processo de morte dessa criança, que já estava em estado vegetativo permanente há 4 anos, completamente dependente de ventilação mecânica e sem interação com o meio ou resposta a estímulos externos, e o seu quadro era irreversível. E a gente acredita que isso pode ter sido promovido pelos pais que, enlutados, não conseguiram aceitar a realidade do filho, ou também, né, fatores socioeconômicos ou religiosos podem ter interferido nesse desfecho. E aí acabou resultando no distanciamento, né, da morte do paciente, com a proposta dos princípios de uma medicina humanizada e da própria essência de vida mesmo. E agora eu vou passar a palavra para a Ana Júlia, que vai continuar essa discussão bioética. Bom, então, começando aqui a nossa discussão sobre a teoria do principialismo, a gente percebe que o nosso caso ele vai apresentar várias questões bioéticas bem complexas, né? Então, assim, o princípio da bioética, os princípios, né, que estão mostrados aí no slide, eles ajudam o profissional de saúde a não cometer as iatrogenias, no caso, a distanásia. Então, os princípios são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Falando um pouco da autonomia, ela representa a capacidade do paciente de fazer suas próprias decisões, suas escolhas, e essas decisões têm que ser respeitadas por toda uma equipe médica. Bom, na pediatria, como a Júlia já falou, esse conceito ele vai se aplicar de uma forma diferente, né? Porque, no caso, os responsáveis que vão decidir as ações que vão ser tomadas sobre a terapia. Então, esse conceito ele passa a ser substituído por aquele conceito de escolha dos melhores interesses da criança pelos pais. Então, assim, voltando um pouco para o nosso caso, os pais eles se opõem às propostas que a equipe médica dá, e mesmo após uma explicação clara que o quadro é irreversível, os pais continuam tentando reverter esse quadro, por mais que isso não vá acontecer na realidade. Então, a grande discussão que a gente traz hoje é até que ponto esses responsáveis vão possuir o direito da tomada de decisões
sobre a terapia desse paciente, principalmente quando essa terapia ela for considerada fútil, ou seja, ela não vai trazer aquele paciente de volta, né? Agora, falando um pouco da beneficência, ela vai ser quando o médico ele atua sempre em benefício do seu paciente, sem causar sofrimento físico, mental, e manter a sua integridade. Bom, voltando ao quadro, ao nosso caso, é questionável, né, se o prolongamento da vida desse paciente é benéfico ou vantajoso para ele, já que a criança ela vai apresentar diversas fraturas por osteoporose, está em estado vegetativo por mais de 4 anos, é completamente dependente da ventilação e do suporte das funções orgânicas. Agora, a não maleficência, ela é quando o médico ele é obrigado a não causar dano ou prejuízo intencional ao paciente. Bom, voltando novamente ao nosso caso, o estado vegetativo, ele garante que nenhuma terapia vai fazer a criança ter interação com o meio de volta. Então, assim, nesse contexto, essas intervenções vão ser vistas como ineficazes e vão prolongar a vida de um paciente que é incurável. Agora, para finalizar a teoria do principialismo, falando um pouco da justiça, ela tem como condição fundamental a equidade e equilibrar os recursos disponíveis, né? Como o Bernardo já leu no nosso caso, o número de leitos ocupados por apenas uma criança equivale a 271 outros pacientes. Então, isso pode mostrar para a gente também que esses recursos eles não foram distribuídos de uma forma correta. Agora, para concluir o nosso trabalho, a gente, ao longo da leitura de vários outros artigos, até considerações que a gente teve, né, com o nosso trabalho, a gente pode tirar várias conclusões. A primeira é que, como a gente pode perceber, os dois principais pilares que vão ser feridos, né, no nosso caso, vai ser a beneficência e a não maleficência. Já que numa doença terminal, que não vai possuir expectativa de melhora, o prolongamento da vida desse paciente vai trazer apenas sofrimento, tanto para o próprio paciente quanto para os familiares. Não vai surtir nenhum efeito. E além disso, né, desses dois principais que a gente destaca, a autonomia vai trazer também diversas reflexões, principalmente dentro de um caso pediátrico, né, que aí fica aquele dilema. Até quando os pais podem tomar as decisões? Até quando a equipe médica pode interferir? E se fosse, por exemplo, um caso em que a criança ela não está em estado vegetativo, que ela tem consciência do eu, será que essa criança, dependendo da idade, ela pode tomar suas próprias decisões? Enfim, é todo um contexto aí que tem que ser debatido. Então, o consenso entre a equipe e a família, a equipe médica multidisciplinar e a família, tem um difícil alcance, ainda mais por se tratar de um paciente pediátrico, que a morte é inesperada, né? A gente sempre tem essa ideia de que a criança não morre, de que as pessoas mais velhas tendem a morrer primeiro do que as crianças, então esse acidente faz com que a relação entre a equipe médica e a família seja conturbada. A distanásia, né, que é a prática que está acontecendo no nosso caso, ela vai afastar a medicina humanizada e ela deve ser fortemente desestimulada pelos profissionais de saúde e por nós, que somos estudantes, que vamos ser futuros profissionais um dia. Além disso, os médicos eles devem praticar mais sobre o apoio do luto, porque a gente percebe que existe sim um déficit de conseguir lidar melhor com o processo da morte, de conseguir apoiar a família e quem sabe até, né, com um maior suporte, um maior apoio emocional, esses pais eles não mudem de ideia e percebam que, poxa, realmente o que esse médico está falando pode ser verdade, vou seguir o que ele está falando. Além disso, né, não só voltando agora para os profissionais, e sim para os alunos, né, de medicina, a gente tem que sim ter mais discussões em sala de aula e fora de sala de aula sobre a finitude da vida e o seu manejo, né, dentro de um cenário que, infelizmente, não é fácil de lidar. Então, o nosso grupo propõe, né, que a gente tenha mais contato, né, os alunos passem a ir mais na prática esses pacientes terminais, como, por exemplo, a gente pode ir para enfermarias paliativas, né, que assim, dessa forma a gente vai conseguir estar mais de perto, conseguir entender como que a família sofre, conseguir entender o que deve ser falado, o que deve ser feito, para conseguir acalmar essa família e dar um conforto maior, né, para esse paciente. E assim, quem sabe a gente consiga finalmente evitar e diminuir os casos de distanásia que acontecem no nosso meio. Então, aqui estão as nossas reverências
e a gente agradece muito a oportunidade, principalmente a nossa professora Elizabeth, que acreditou no nosso trabalho, e muito obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso, a gente fica por aqui. Obrigada, gente. Eu quero só dizer do meu orgulho, né? Que orgulho, que coisa boa, coisa gostosa ver o aluno comprar essa ideia de estudar assuntos de tanta importância, né, na nossa vida profissional. A gente vai lidar com isso a vida inteira, né? E, assim, só quero dizer para vocês que não foi nenhuma dificuldade orientar esses meninos, porque eles sempre se mostraram muito interessados, muito participativos, e foi muito prazeroso esse trabalho com vocês. Eles estão entrando no internato agora. Desejo super sucesso para todos sempre, viu? Obrigada, Muito professora. obrigada, gente. Vou passar a palavra agora para o nosso querido amigo, professor Sidney Ferreira. A palavra é sua. Só um minutinho, doutor. Ana Júlia, eu vou pedir só para parar de compartilhar, por favor. Tá, sim. ok. Enquanto isso, o professor Sidney vai. Não, já está aí. Vai. Congelou, será? Não. Está compartilhando, doutor. Estou compartilhando. Tudo bem? Tudo certo, doutor. Pode continuar. Que milagre, tá vendo? Eu também faço milagre. Bem, primeiramente, agradecer o convite da professora Elizabeth Parente, minha amiga de longas datas, a Beth. Isso, a Beth. Ela briga quando eu não chamo ela de Beth. Parabenizar os apresentadores, excelente apresentação. Parabenizar pelo trabalho também aos autores, né? Todos que participaram, a coordenadora. Excelente trabalho, muito ensinamento que vocês têm aí. Eu acho que temos que fazer tudo para vocês apresentarem no Consoperj. Então, eu fui chamado para discutir um pouco sobre distanase. E vocês falaram tudo, né, praticamente. Eu tenho uma segunda parte da minha apresentação, que quando eu salvei nesse computador, quer dizer, da nuvem, né, houve uma incompatibilidade no Office, e tem um Office 2011 aqui, mas tem um Office mais novo, né? Mas aí algumas coisas, as figuras ficaram ruins, aí eu deixei só o texto, então vocês me desculpem, que para mim é excesso de texto, mas eu teria que apresentar mesmo. Tem problema, mas está tudo certo. Então, vamos lá, né? Nós estamos falando de distanase em criança e adolescente, né? O paciente terminal, e vocês já colocaram várias questões importantes, como, por exemplo, a autonomia, né? E também o que é ou o que não é, digamos assim, deslize ético ou mesmo crime, né? Tipificado ou não. Um dos comentários que eu li no trabalho de vocês, até fala isso, né? Uma autora fala, num artigo, fala sobre essa questão, né, pode ser até crime, mas não é tido como crime, então não é considerado, aí ficou um pouco nessa análise. Então, eu vou também abordar um pouquinho isso para depois nós abrirmos aí, e vocês não fiquem conversando entre si, senão eu vou fazer igual ao Gutenberg, vou fazer igual a ele, né? Vocês fiquem quietos aí. Fiquem quietos. Então, vamos lá. O paciente em fase terminal, existem vários protocolos, esse é um deles, né? Então, você tem que classificar primeiro se é paciente terminal. Então, condição irreversível, tratado ou não, alta probabilidade de morrer em um período curto, fracasso terapêutico de todos os recursos já usados, vai evoluir inexoravelmente para a morte, todos nós vamos, né, evoluir inexoravelmente.
Mas no caso do terminal, do paciente terminal, ele vai por causa da doença que ele tem e que não tem mais condições, né? Não tem cura para aquela doença, não tem como mudar a evolução. E não há atualmente qualquer recurso médico cientificamente comprovado capaz de evitar tal evolução. O CFM, Conselho Federal de Medicina, em 2006, ele publicou uma resolução começando a falar sobre a terminalidade, começando a falar sobre a questão dos cuidados paliativos, né? E um resumo do resumo está aqui, né? Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente. Então, é permitido limitar ou suspender, garantindo-lhe os cuidados necessários. Não fala que é paliativos, mas depois ele fala que sim, para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal. O Ministério Público, quer dizer, isso é mais uma história, né? Mas é bom que vocês saibam, né? O Ministério Público interpretou como um incentivo à eutanásia e ao suicídio assistido. E entrou com uma ação e o juiz deu liminar para eles, então ficou suspensa a resolução durante 2 anos. E em 2008, nós já estávamos acabando, eu participei do Código de Ética Médica, totalmente do grupo estadual e do grupo nacional, de 2009 e esse de 2019. Então, na verdade, a publicação foi em 2018, né? E só começa a valer 4, 6 meses depois. Então, chamamos mais uma vez o Ministério Público, e eles então resolveram aceitar uma reunião sem juiz, sem nada na Justiça. Uma reunião lá mesmo no Ministério Público. E explicamos, quem fez a resolução explicou para o juiz, e dizendo que não era nada disso, era o contrário, e ele acabou entendendo, aceitando, e no dia seguinte ele pediu ao juiz para arquivar o processo, tirar o processo. E aí nós colocamos no Código de Ética Médica de 2008, que passou a vigorar em 2009. Esse aqui é o de 2018, que passou a vigorar em 2019. Então, eu não vou falar do de 2009. No de 2019, já está aqui nos princípios fundamentais. O Código de Ética Médica ele tem um capítulo de princípios fundamentais, um capítulo de direito dos médicos, e os outros todos capítulos são deontológicos, deveres dos médicos. Então, nesses princípios fundamentais, e aí mais como uma cultura, né? Vocês daqui a alguns meses serão médicos, né? Então, existem um grupo de médicos e de bioeticistas que defendem que o Código de Ética Médica seja apenas um código de princípios. Mas, na verdade, é um código de princípios e um código de deliberações. Então, ali tudo é fundamentado para que a ética no exercício da medicina funcione plenamente. Então, nesse inciso 22, está escrito: nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará, veja só, evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Ele usa o termo evitará, mas depois, nos artigos deontológicos, a coisa muda de figura. Então, esse é um artigo deontológico, o 41. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então, o próprio país, a nossa Constituição e o Código Penal proíbe, né, a prática da eutanásia e a prática também do suicídio assistido. Então, isso aqui
foi bom colocar dessa maneira, porque se o Ministério Público achava que era uma propaganda, né, da eutanásia, uma aceitação da eutanásia, imagine a pessoa leiga, imagine algumas outras autoridades. Então, nós colocamos dessa maneira. Então, proíbe a eutanásia e o suicídio assistido. A eutanásia, ela vem do grego eu, bem, thanatos, morte, é a boa morte. E aí, como é que é a boa morte? Não existe boa morte. Mas, nesse caso, o que acontecia? Por exemplo, o guerreiro, né, o soldado, ele caía do cavalo, né, ou levava um tiro, fraturava um fêmur, e ele ficava com dor, infecção, até morrer. Não se locomovia, e isso às vezes durava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até ele morrer, porque eram pessoas fortes, né, bem preparadas. Então, alguém teve a ideia e começou a fazer o que eles começaram a chamar de eutanásia. Então, na verdade, era uma boa morte, né? Porque ia morrer, estava sofrendo muito, e então eles davam lá uma planta, faziam algum veneno lá para que ele morresse. Então, no parágrafo único desse artigo 41, aí já fala claramente, né? Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos, então é dever do médico, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, seu representante legal. Então, vejam só, esse parágrafo único é a definição da ortotanásia, que vocês já falaram. Então, é a definição plena da ortotanásia. Mas aqui dentro está a definição da distanásia. Então, o que é a distanásia? É isso aqui: empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Então, em poucas palavras, está aqui definido a distanásia. Então, na verdade, o que esse parágrafo diz é o seguinte: não pode praticar a distanásia, né? Não pode empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Então, essa é a aprovação da ortotanásia, que é um bem para o paciente, e um repúdio à distanásia. Então, a distanásia, ela tem várias definições, ela vem do grego, né? Uma das definições de diz é ato defeituoso, e thanatos, morte. Então, seria uma morte defeituosa, ou uma morte em sofrimento, ou uma morte em agonia. Então, não se prolonga a vida, se prolonga o sofrimento e a agonia. Vocês já disseram isso muito bem, em outras palavras. A ortotanásia, então, é uma conduta criminosa? De maneira nenhuma, né? Para ter uma conduta criminosa, tem que ter um fato típico. Então, no Código Penal, os crimes estão todos tipificados lá, né? Tem que ter um ato antijurídico, culpável, censurável ou reprovável. A ortotanásia, ela não é uma conduta criminosa. Já a distanásia, nós vamos ver, né, a seguir, vários exemplos de que ela fere a autonomia, os direitos individuais do indivíduo. E nós estamos lidando com crianças e adolescentes nessa discussão, né? E uma outra coisa que também nós devemos saber, né, e conhecer, é o testamento vital. São as diretivas antecipadas de vontade. Então, o paciente terminal, ele diz o cuidado médico que ele não quer receber, o que ele quer receber, se ele quer ir para casa, se ele quer ficar no hospital, se ele não quer mais que pegue veia, ele vai dizer, não quero que faça gastrostomia. Enfim, ele elege um representante, tutor, procurador, seja lá o nome que tenha, né? Mas ele faz isso. Então, em 2012, foi feita uma resolução sobre isso. O artigo 1º definia o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestado pelo paciente. Não está escrito em lugar nenhum
que tenha que ir para o cartório, reconhecer firma, levar advogado, testemunha, não é nada disso. Ele fala expressamente, ele expressa o seu desejo e o médico coloca no prontuário. Se ele mudar de ideia, enquanto ele estiver lúcido, ele pode mudar de ideia e dizer, olha, eu pensei bem, me convenceram, eu vou querer que faça gastrostomia quando eu precisar. E ele pode mudar de ideia enquanto estiver lúcido. Depois, não. Claro, ele não pode mudar de ideia e nem o parente pode mudar o desejo dele, o testamento vital dele. A não ser que antes de entrar em coma, se for o caso, ele diga para o médico, olha, meu representante será fulano e quando eu não estiver mais lúcido, ele resolverá o que fazer. Se vai continuar, se não vai continuar. Então, é assim que funciona. O médico tem que levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade, testamento vital. E o Ministério Público também entrou com uma ação nessa fase, e dizendo essa lista, que é ilegal, inconstitucional, o CFM não pode legislar, alija a família da decisão, quer dizer, não tem nada disso, pelo contrário. Ele tem o direito de colocar alguém da família, se ele quiser, ou mesmo fora da família, contanto que ele expresse essa vontade. E também nada orienta sobre capacidade civil, sim, o médico diz, ele tem capacidade de decidir, agora não tem mais capacidade de decidir. Se ele designou um representante, o médico tem que acatar, a ideia do representante, e o médico deixará de levar em consideração se as diretivas antecipadas, a vontade do paciente ou do seu representante, vá de encontro, quer dizer, vá contra a Constituição ou Código de Ética Médica, no nosso caso, ou o ECA. Então, o médico aí não levará em consideração. E o médico poderá recorrer ao Comitê de Bioética da instituição, caso, por exemplo, ele não deixou diretivas antecipadas, não indicou ninguém, e a família não aparece. Então, o médico vai pedir ajuda ao Comitê de Bioética para ver como é que ele vai fazer. Ele pode fazer isso, pedir ajuda ou ao Conselho também regional ou ao Conselho Federal. Caso a família exista, mas não está se entendendo, a mesma coisa. Então, vocês falaram na apresentação uma coisa que é muito interessante, mas é muito importante e que falta na Faculdade de Medicina. Quer dizer, o médico, ele não sabe ainda lidar com a morte, ele sabe lidar com a vida. E ele tem dificuldade de conversar com o seu paciente sobre a morte, e discutir com a família e dar a notícia. Então, é preciso ser estimulado que os médicos conversem dentro da equipe e com as outras equipes do hospital, porque tem a equipe de plantão, tem a equipe da tarde, Então, tem que haver essa conversa franca e saber, esse paciente é terminal, como é que nós vamos fazer? Ele quer assim, 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 tem que obedecer. Mas se ele não colocou nenhuma questão, como vamos fazer? Então, não é uma questão fácil, mas tem que ser feita. A autonomia do médico e do paciente, elas são fundamentais. E falando em autonomia fora dessa questão específica, que é a terminalidade, nós temos vários capítulos que falam sobre a autonomia. Então, por exemplo, no inciso 21 dos princípios fundamentais, é um inciso antes daquele 22 que nós falamos, o médico acatará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos. Ele acatará, mas desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Então, a autonomia do paciente é bem-vinda, existe, mas ela terá que ser adequada ao caso e cientificamente reconhecida. E aí eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando da terminalidade. O direito dos médicos também tem um inciso que fala sobre autonomia. É direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente no país. Então, o médico não tem autonomia de receitar qualquer remédio.
para aquela doença, tem que ser um medicamento comprovado cientificamente. Então, não dá para uma infecção pulmonar ele receitar um remédio para passar na pele, né? Ou uma medicação para verme, por exemplo, se a infecção é bacteriana ou é viral. Então, essa autonomia do médico também é limitada pela ciência, né? E lembrar que a autonomia do paciente tem que ser observada em todas as faixas etárias, né? Até mesmo o feto, né? É claro que o feto não tem, ele tem a sua autonomia, tem os seus direitos, mas todas as faixas etárias têm que ter a autonomia, tem que ser respeitada, inclusive nos pacientes terminais. O que nós estamos lidando e vamos discutir aqui é isso. Estamos discutindo, né? É o paciente terminal, crianças e adolescentes. A autonomia, você encontra citações em vários capítulos do ECA, capítulos, parágrafos, incisos, da Constituição da República. O principal artigo é o 227, que fala sobre todos os direitos das crianças e adolescentes, e do atual Código de Ética Médica. O doente, o paciente em fase terminal, e aí qualquer faixa etária, mas nós estamos falando, lembro sempre, né, criança e adolescente, o doente em fase terminal tem o direito de saber. Não existe aquele negócio da mentira, como é que diz? Mentira, tem um termo aí que usam, né? Sim, tipo uma mentira que vai fazer o bem. Não existe isso. O doente em fase terminal tem o direito de saber, de decidir, de não ser abandonado, né, de ter tratamento paliativo, de não ser tratado como mero objeto. Porque em várias ocasiões isso pode acontecer. Aquele paciente é terminal, não tem mais nada a fazer, né, entre aspas, e ninguém mais olha, nem sabe o nome mais dele. Então, ele tem nome, tem profissão, ou é estudante, ele é filho de alguém, né? Então, ele não pode ser tratado como objeto, nem de acordo com as conveniências da família, dos pais, ou da equipe de saúde, do gestor, do plano de saúde. Quer dizer, ele tem que ser tratado como paciente, né? Como ser humano, e como tal, ele tem todos os seus direitos, tem que ser respeitado. Então, todos os cuidados com o paciente em fase terminal devem ser dirigidos no exclusivo interesse do paciente. Isso foi citado também na apresentação de vocês. Os pais, quando decidem, né, eles têm que decidir no interesse da criança ou do adolescente, dos filhos, e não no interesse deles. Claro, há um sofrimento, quem não sabe disso? Mas ele não pode, por esse sofrimento, submeter uma criança a perder todos os seus direitos e aumentar o sofrimento dessa criança ou desse adolescente. Aqui, só que eu cito algumas coisas do 227, né? Evitar, né, que o doente sinta dor, isso é dos cuidados paliativos, mas essa questão que vem a seguir está lá no 227. O artigo 227 da Constituição foi o que deu início, né, foi o que pontuou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, você tem que evitar que o doente sinta dor, fome, sede, qualquer desconforto, preservar seu pudor, a privacidade, a dignidade, a identidade, os seus objetos, um local, né, adequado para ele ser tratado, para ele ser acompanhado. Se ele quiser ir para casa, ele pode ir para casa. Se ele quiser ficar no hospital, ele também tem o direito de escolher ficar no hospital. Mas com os cuidados paliativos, não com distanásia. E aí a questão dos pais. Os pais são titulares legítimos pela Constituição, e agora com o advento do ECA, do Código de Ética Médica, né, ele tem os direitos legítimos atribuídos, mas eles têm que entender que é um conjunto de deveres, né? E aí diz um pai ou uma mãe, né? Então nós temos só que fazer as coisas, nós somos intermediário para ele evoluir, para ele ser alguém. E, de certa maneira, sim, mas é claro que existe aí amor,
existe aí a questão genética ou não, se for pai e mãe biológica ou não, mas existe um amor, um convívio, não existe nenhum livro para você, assim que eu vou educar meu filho, vai muito da intuição, mas os pais têm sempre que lembrar que eles têm o pátrio poder, mas é para usar exclusivamente no interesse dos filhos e não no seu interesse. Isso é no geral. Agora, é claro, né, não, os pais querem ver Rolling Stones, eles não querem ver, quer ficar em casa jogando, aí eles vão ter que resolver, vão ter que fazer um acordo, entrar num acordo e tal. Mas nesse caso que nós estamos falando, em todos os casos, é claro, né, os pais têm que agir no interesse exclusivo dos filhos. Então, foi isso que eu falei. E aqui tem uma situação, né, que é peculiar, que já foi citado também. Criança e adolescentes têm uma peculiaridade de pessoas em desenvolvimento. Então, eles vão adquirindo a autonomia. A criança começa a engatinhar, ela adquiriu autonomia, ela engatinha até lá o sofá onde o pai está sentado vendo televisão, a mãe está lendo um livro, ele tem autonomia de ir até lá. Pode ser proibido de fazer isso, mas ele tem autonomia. Começa a andar, a mesma coisa, ele tem autonomia, adquiriu autonomia para andar a casa toda. E aí, qual é o dever dos pais? Grade na janela, bloqueia a escada, vê se tem alguma coisa que ele vai levar choque, ou vai botar alguma coisa na boca. Enfim, é cuidar, né, e prevenir. Então, o ECA, ele reconhece a autonomia da criança e do adolescente, que tem essa autonomia e tem que ser respeitado, apesar de serem pessoas em desenvolvimento. Então, no artigo 6º, é textual isso. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. O capítulo 2 do ECA, ele tem um título, que é do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o artigo 15 diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que é o título do capítulo, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, com todos os seus direitos garantidos pela Constituição, pelas leis, direitos civis, humanos e sociais. No artigo 16, ele define que o direito à liberdade compreende vários aspectos, 7 aspectos. Eu separei um, que eu acho que define bem essa questão que nós estamos discutindo, que é opinião e expressão. Então, o direito à liberdade compreende deixar que ele tenha opinião e expressão, e respeitar a opinião e expressão. No Código de Ética Médica, por exemplo, tem um artigo sobre pesquisa, ensino e pesquisa. Numa pesquisa, mesmo que o paciente, mesmo que a criança não tenha ainda um discernimento total sobre aquela pesquisa, ele vai ter que tomar uma injeção todo mês para saber qual é a reação dos anticorpos tais e tais e tais. Ele entende que tem que tomar injeção, mas ele não entende o que é anticorpo e tal. Mas ele pode dizer: eu não quero tomar injeção. Não quero. E tem que ser respeitado, ele não vai entrar na pesquisa. Né? E ele ainda não tem um desenvolvimento assim, que ele possa ter uma opinião e entender todo aquele aspecto. E quando você fala, por exemplo, digamos, a autonomia não, o sigilo. Então, por exemplo, o adolescente, ele pode ir ao médico sozinho? Pode. O médico vai avaliar, ele tem discernimento, ele tem condições de entender a consulta, ele pode vir sozinho. E se uma adolescente de 16 anos pede uma receita para contraceptivo, né, ele pode dar ou não pode? Pode. Ele tem que contar para os pais? Não, não precisa. Porque ela tem 16 anos e se ele avaliar que ela tem discernimento, né, e ela vai dizer: não, eu quero ter relações com meu namorado, eu quero tomar a pílula, irmão, você tem que usar de bloqueio também, de barreira, e tem que prevenir outras doenças, essa coisa toda. Mas ele pode manter o sigilo, a não ser que ela, se for gravidez, se for uma doença grave, aí não. Né? Então,
com 16 anos, o médico pode avaliar, não, já tem discernimento, sim, pode, vou prescrever. E para terminar, o parágrafo único do artigo 142 do ECA, né? A autoridade, porque aí nós fazemos já, assim, né, o que nós estamos discutindo aqui, nós já podemos fechar na nossa cabeça, né? Não, espera aí, essa questão dos pais não é bem assim. Então, veja só o parágrafo único do artigo 142 do ECA. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente sempre que os interesses destes colidirem com o de seus pais. Não estou falando de interesse do show, interesse da comida, interesse da viagem, né? Nós estamos falando de outros interesses. Então, o adolescente quer estudar, né? Os pais podem colocar na escola, mas não querem colocar ele na escola. Ou a criança é terminal, ou o adolescente é terminal, e os pais não querem aceitar o cuidado paliativo, eles querem continuar pedindo ao médico, querem continuar com a distanásia, né? Então, se for chegar ao conhecimento da autoridade, ela dirá, não pode fazer isso. Ela não pode continuar. Então, e aí eles colocam pessoas, né? Quer dizer, eles podem dar curador porque eles não estão agindo pelo interesse exclusivamente dos filhos. Estão agindo pela sua dor. É claro que isso não é um crime dos pais, né? Porque é muita dor ter um filho doente, principalmente filho terminal. Mas eles não podem agir dessa maneira, eles têm que agir no interesse melhor. Então, não pode aumentar o sofrimento, aumentar a vida, que vai aumentar o sofrimento. Eles não estão aumentando a vida, estão aumentando o sofrimento. Ou quando carecer de representação, assistência legal, ainda que eventual. Qual é a carência, né, no caso? Refugiados políticos, estamos passando agora por uma guerra, né? Refugiados políticos, pode ser a criança que foi mandada para outro país, para os pais salvarem aquela criança, estão longe dos pais, aí consegue um curador para eles. No caso de prisão, os pais estão presos, aí tem que ter alguém que cuide dessas crianças, normalmente alguém da família, ou se morreram, aí não é eventual, né? Esse é o último texto. Então, esse parágrafo desse artigo impõe que o poder familiar, isso aí sou eu escrevendo. Tem um artigo sobre autonomia que eu mandei para a academia, que ela pediu, se for aceito agora para ser publicado agora, eu vou mandar para você, eu não quero mandar antes de ser atualizado. Então, ele impõe que o poder familiar deve ser exercido em respeito à intrínseca autonomia individual dos menores, que na qualidade de pessoas humanas em desenvolvimento gozam de absoluta prioridade na promoção de seus direitos fundamentais, conforme determina o artigo 227 da Constituição da República, ou seja, à luz do princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Obrigado, desculpe eu ter me prolongado muito mais. Muito obrigada, professor Sidney. Uma delícia a gente estar discutindo aqui com você. Meninos, levem isso, vocês estão discutindo com quem fez o Código de Ética Médica. Então, isso é uma grande honra para nós, né, ter essa oportunidade, né, e entender mais a fundo essas situações. E eu vou abrir para perguntas agora, mas antes eu quero dizer o seguinte: a nossa plateia ela está pequena, mas é uma plateia de peso, viu? Estou vendo aqui doutora Ana Rosa, o meu querido amigo, doutor Luiz Eduardo, lá do Hospital Jesus, o Sidney deve conhecer também, né? Tenho doutora Adriana Brito conosco, tenho aqui doutora Denise Freitas conosco, que foi a presidente do nosso congresso de adolescência, que aconteceu recentemente, que foi maravilhoso, e
estamos também, com outros alunos e outros colegas também, estamos com a presença do nosso presidente da SOPERJ, o professor Dr. Cláudio Roineff, está aqui com a gente. Quer dizer, é muito orgulho. Às vezes a gente não tem uma plateia grande, mas tem gente de peso com a gente, né? Coisa boa. Deixa eu fazer só 2 observações. Uma é da Denise, né, Sim, amiga também de muitos anos. O marido dela, Dr. Carlindo, Carlindo, é doutor a pessoa Carlindo. que mais conhece ética e bioética, na minha Sim. opinião, né? Uhum. O meu amigo rubro-negro, né, presidente da SOPERJ, Cláudio Roineff, é uma honra, né? Eu estou assim em estado de graça, né? Tanta gente boa Não aí. é? Presidente, né? Quer dizer, pô, Imagina eu. nós e os alunos, né? Vamos fazer a reivindicação. Olha, queremos o texto dos alunos no Consoperj, presidente. Isso, Dá um jeito isso, aí. estou Dá aqui um jeito aí. animados com isso. Doutor Cláudio, a palavra é Eu, sua. eu queria me desculpar, eu entrei há uns 10 minutos, eu estava com um compromisso, lamentavelmente não pude assistir a apresentação dos alunos, mas pude assistir a explanação do Dr. Cisne, que, como sempre, foi brilhante, né? E é um assunto extremamente relevante, né? Para as ligas de pediatria, né? Aprender sobre bioética. Então, eu só lamento não ter assistido o início, mas consegui ouvir as palavras do meu querido amigo rubro-negro. Estamos nos preparando para assistir o jogo mais tarde. Sim, mas tá gravado, está gravado. E, Um beijo a todos. obrigada. E então eu queria abrir para as perguntas. Meninos, o que vocês querem perguntar? Já formularam algumas questões aí para aproveitar, sugar o professor Cisne aqui? Então, o que eu ia falar, só uma observação que eu tive, que muito do que o professor Sidney falou, a gente está tendo agora em aspectos legais. Então, foi muito legal ver essa interação do que a gente está tendo em aula. Por exemplo, como é que é o nome? Diretiva de vontade? Como é que é o nome? Diretiva antecipada de vontade. Antecipada de vontade. Isso o professor falou com a gente, acho que no início do semestre, e assim, os assuntos dos aspectos, né, da nossa matéria de aspectos legais são coisas que a gente nunca se deparou antes, e é diferente, porque a maioria das matérias a gente viu um pouquinho, muito pouco no colégio, na biologia do colégio, então são coisas que a gente vem com uma bagagem. E os aspectos legais da medicina, a gente tendo a matéria agora, dá para ver quão importante é. A gente nem, para mim, eu não fazia ideia, inclusive, mas os professores, eles estão com um trabalho muito legal com a gente, e agora eu sei um mundo que eu não sabia antes, e vi muito da nossa aula na sua aula agora. Muito legal. Que bom, que ótimo. Querem comentar, Júlia, Ana Júlia, a Kemi? Não, eu concordo plenamente com o que o Bernardo disse. Achei muito boa a apresentação. Achei que completou muito assim nosso conhecimento e fez uma boa associação com aspectos que, exatamente, acho que é um assunto meio novo assim para a gente, que a gente sentiu um pouco de... A gente não tinha visto antes até esse período, assim. No período passado a gente começou a ver com a Beth. É algo novo e foi muito bom mesmo a apresentação. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Porque isso é um desafio, a gente sempre comenta isso, né? Porque a gente vai lidar com isso a vida inteira, né? Sempre que a gente vai atender um paciente, você vai ficar em algum tipo de dilema, algum tipo de... Então, a gente precisa conhecer, eu acho que o professor Cid falou uma coisa importantíssima, de tudo que ele falou importante, mas uma coisa, assim, que chama atenção, é que nós estamos vivendo um momento em que a ciência, ela é chutada para escanteio, né? Ela é, assim, desvalorizada, e ela é o nosso diferencial, não é? A tomada de decisão, eu fico assim impressionada de ver como é que as pessoas, várias pessoas aí que a gente escuta, inclusive colegas, lamentavelmente, que não valorizam a ciência como o seu ponto de corte, né? A ciência é o que vai
médico que não acredita na ciência não pode ser médico, na minha opinião, pode ser médico, não é verdade? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essas discussões, porque a gente vai lidar sempre com isso. E eu queria perguntar um negócio para o professor Sidney, uma coisa que me preocupa bastante. Os cuidados paliativos em pediatria, eles ainda são muito incipientes no nosso país, não é? O que a gente pode fazer para melhorar isso em termos de ações nossas? Fala um pouco sobre isso para nós. Você vê que aquela resolução de 2006, né, já se tentou colocar no Código de Ética Médica. E naquele Código de Ética e nesse, nós tivemos a participação de muitos bioeticistas. E isso, assim, melhorou muito. Não que os outros não tivessem qualidade, não, mas melhorou muito porque ampliou o raciocínio, não é só um raciocínio científico. É científico, mas é ético, né? Então, existe uma ética geral, que cada um tem a sua. Aí, por exemplo, o policial, ele tem a ética da profissão dele. O cara roubou 2 bananas, ele prende, eu tenho que prender porque eu sou policial, mas ao mesmo tempo ele é um ser humano, pô, o cara tá roubando para comer, aí, entendeu? Aí entra no dilema ético. E nós temos a ética médica, que é normatizada pelo Código de Ética Médica, e temos a bioética, que aí engloba todas as profissões. Uma das coisas que eu acho, primeiro, né, que nos hospitais deve ser estimulado as comissões de bioética, porque a comissão de ética médica é a comissão do conselho, né? Então, a comissão de bioética deve ser estimulada, porque ajuda bastante. Ajuda os médicos a ficarem mais à vontade, porque vão lá, conversam e tal. A questão dos cuidados paliativos, ela tem crescido muito ultimamente, né? E nós, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Pediatria e a própria SOPERJ, o Cláudio é diretor, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, meu colega de diretoria, o presidente da SOPERJ, já há algum tempo. Então, nós temos, por exemplo, o grupo que estuda os cuidados paliativos e que publica e tal. Nos congressos, procuramos colocar questões de defesa profissional, de bioética e de cuidados paliativos. Essas questões têm que serem colocadas em todo o congresso, em toda a jornada, para que se torne uma questão não estranha ao médico, porque é cada vez mais comum o paciente terminal, né? Por quê? Porque ele vive mais com aquela doença e depois entra numa fase que, né? Então, hoje nós temos crianças que morriam com 10 anos com a doença, a fibrose cística, e temos fibrocístico com 40 anos de idade, né? Então, é claro que ele não vai ter uma sobrevida normal, do paciente sem aquela doença crônica, mas vai entrar numa fase terminal, né? E essa fase terminal precisa desses cuidados paliativos, mesmo antes até, né, de entrar no cuidado paliativo, não é só para o paciente terminal, de jeito nenhum. Então, é uma outra ciência, é uma ciência, né? Não é cuidados, coisinhas, não, é uma ciência, é uma equipe multiprofissional, né? Não é só o médico, assim como a bioética, a comitê de bioética do hospital não é só de médico, tem que ter médico, enfermeira, psicóloga, nutricionista, todos que cuidam do paciente. Multiprofissional e interdisciplinar, né? Interdisciplinar, exatamente, né? Então, por exemplo, o prontuário é do paciente, mas todos que estão comprometidos com sigilo podem acessar o prontuário. Então, a psicóloga pode acessar o prontuário, o médico, não é o prontuário médico, é chamado de prontuário, mas é o prontuário do paciente. Ela está tratando dele? Pode. Agora, eu sou médico, não conheço o paciente, não fui chamado para opinar, não estou tratando dele, eu não posso entrar mas você é médico, não importa. O sigilo também é relacionado a isso. O médico só deve ter conhecimento da doença daquele paciente se ele está participando, né? Então, são questõezinhas que nós vamos lidar, né? Vocês vão lidar, né? Todos os dias, nem vão perceber,
porque a medicina não é uma profissão de risco. Eu vou ser processado. Pode ser, pode. Eu nunca fui processado. A maioria que eu conheço, né? Acho que eu não conheço ninguém que já foi processado, assim, amigos e tal. Então, agora tem que tomar cuidado. Agora, só para pontuar, só para finalizar, né? Quer dizer, essa questão da distanásia, ela sim tem que tomar cuidado, porque a distanásia, ela é ilegal e ela desrespeita, né, as individualidades do indivíduo, seus direitos, né, sociais, humanos e tal. A distanásia desrespeita tudo isso, então é um crime. Né? Mas está lá tipificado, a distanásia tem de tanta. Não, mas se você colocar aqui, você está desrespeitando a dignidade ou o pudor, né? ou a identidade daquele paciente, é um crime. É uma questão de hermenêutica, né? Só que não é denunciado. Né? E os pais, aquele negócio, nós não podemos brigar com pai e mãe. Né? Eles já têm uma questão que é cuidar do filho, já se sentem culpados por qualquer coisa. Meu filho está com resfriado, eu não devia ter saído ontem à noite. Eles se preocupam. Então, não é brigar agora. Eles têm que entender, olha, o que está acontecendo com o seu filho é o seguinte, ele está em coma, mas ele está sentindo dor. Ele está sentindo desconforto. Ele está ouvindo, está nos ouvindo e está ouvindo, né? Então, é uma questão assim, de conversar muito, né? E não brigar, ficar com raiva da mãe e do pai, porque mas eles realmente não poderiam estar fazendo isso, não podem, né, fazer isso. Nem o médico, muito menos o médico. Né? Perfeito. A Adriana Brito, nossa querida amiga, diz aqui, é um tema delicado e pouco abordado nas universidades. Muitos médicos têm dificuldade de falar sobre morte, de dar notícias difíceis, de lidar com o sofrimento das famílias. Exatamente. Daí a importância da gente falar desse tema, né? Fora aqui tem vários cumprimentos, e parabéns pela apresentação, e o tema de grande relevância, enfim, só elogios a essa palestra maravilhosa que a gente teve. De qualquer maneira, alguém mais quer fazer alguma colocação? Pode abrir o microfone também. Então, só perguntar se existe algum órgão regulador específico ou, sei lá, uma comissão de ética específica para discutir sobre os casos de distanase e também para saber quando acontece, onde acontece, se existe alguma... Acho que o professor saiu. Uma regulamentação, né? De alguém quantificando, algo desse tipo. Acho que o Sidney saiu. Mas acho que ele deve ter caído, mas ele volta. Ele caiu, doutor. Né? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. Está entrando agora. Isso. Então você vai ter que repetir a sua pergunta que ele não ouviu. O Sidney caiu, né? Eu caiu aqui de repente, achei que... Pergunta de novo, Bernardo, para ele. Bom, professor, uma pergunta, se existe algum órgão regulador específico ou uma comissão de ética específica para supervisionar os casos de distanásia, quantificar esse tipo de coisa, para se é feito um levantamento que tem números, essas coisas, ou se isso não é tão bem regularizado, não é regularizado, é supervisionado mesmo no nosso país. Não, é excelente. Na verdade, regulamentado está. Né? Nós temos diversos artigos no ECA, temos artigo na Constituição que fala exatamente da criança e do adolescente, mas temos outros artigos na Constituição que falam sobre a defesa dos direitos individuais, etc. e tal. E o Código de Ética Médica. Quem é o fiscal do exercício ético da medicina? É o Conselho de Medicina, o Conselho Regional, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal. Esses, um dos objetivos, né, de ter
sido criados é esse: fiscalizar o exercício ético e normatizar o exercício ético da medicina. Então, eles têm que fiscalizar. As comissões de ética que estão nos hospitais é o braço do conselho dentro do hospital. Então, a comissão de ética do Hospital Jesus, a comissão de ética dos servidores, é o braço do conselho ali. Então, pode ser feita uma queixa por qualquer pessoa, por qualquer aluno, por qualquer paciente e por qualquer médico. Pode-se fazer a queixa. Como se pode chegar no conselho ou entrar no site e fazer uma queixa lá. Olha, tem uma equipe que não permite, o paciente já pediu para não ser reanimado, né? E eles fazem isso porque tem 2 médicos que dizem que não vão fazer. Porque o que acontece? Se o médico tem um problema, né, eu não posso fazer, né, porque é um problema de consciência. Né? Se parar na minha frente, eu vou reanimar. Então, ele tem que avisar a equipe, né, e tem que ser substituído. Né? E a mesma coisa, um paciente terminal, ele tem que obedecer. A mesma coisa é o paciente, não pode abandonar. Agora, se ele não quer ficar com aquele paciente porque é terminal e ele não consegue fazer isso, ele quer fazer distanase, ele tem que sair. Né? Se for um lugar que só exista ele como médico, ele vai ter que cumprir o dever dele. Vai ter que fazer. Né? Tem um ditame de consciência que eu não faço aborto. Não, de jeito nenhum. Mas se for um anencéfalo, ou se estiver colocando a mãe em risco de morte, ele tem que fazer. Fruto de um estupro, né? Mas é exato. Mas se ele tem um ditame de consciência, ele tem que avisar, olha, eu não vou fazer, mas se for só ele naquela cidade, ele vai ter que fazer. Porque senão ele vai ser, pode ser denunciado por omissão, por ter sido culpado da morte daquela mãe, ou coisa assim que o vale. Então, não existe um órgão que fiscalize a distanásia, mas existem vários órgãos que fiscalizam o exercício da medicina, ou seja, se está fazendo distanásia, se não está fazendo distanásia, é um exemplo. Então, o Ministério Público Estadual, né, o Municipal, o Ministério Público Federal, como é que é, agora que teve até eleição, meu Deus, fugiu a palavra, né? Aqueles que cuidam, né, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, o Conselho Regional de Medicina, tudo isso fiscaliza. Agora, não fiscaliza especificamente. O que precisa, na minha visão, e a tua pergunta é excelente também por causa disso, é um estímulo a vocês, já que participaram desse trabalho, vocês fazerem, né, um projeto de pesquisa, vocês vão se formar daqui a pouco, né, e conversem com colegas de todos os hospitais, por exemplo, do município ou do estado, façam uma coisa primeiro no município ou primeiro no estado, e vamos fazer essa análise com as comissões de bioética. Né? E daqui a 2, 3 anos vocês têm, né, um bom trabalho, né, para publicar e também para chamar a atenção do Brasil inteiro. Né? E quem sabe depois vocês contactarem colegas de outros estados e fazerem um estudo multicêntrico. Porque o estudo somos nós que vamos ter que fazer. Né? Mas a fiscalização, existem essas entidades. Né? E a literatura mostra, né, que a distanase é mais comum do que a gente esperaria encontrar, né? Então, assim, daí a importância de discutir. Se eu respondi, né? Se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Então, a Ana Rosa fez um comentário aqui muito interessante também. Importante salientar que a religião dos pacientes ou dos tutores não justifica a distanase. Né? Então, que essa é uma questão muito, muito importante, a gente entender que as questões religiosas, elas têm um peso, né, nas tomadas de decisão, mas isso não justifica uma postura de distanase. Né? Nenhum juiz vai te absolver porque você deixou o paciente morrer, porque você não podia fazer isso ou aquilo. Você tem que fazer. Se for risco iminente de morte,
você tem que fazer. Você tem que Claro. salvar aquele paciente. Uhum. Não no caso terminal. Paciente Uhum. terminal, ele já é considerado terminal, está enquadrado naquele protocolo, e aí é diferente. Perfeito. Né? Se ele pediu para não reanimar, não reanima. Ou se o tutor dele, que ele designou, pediu, Uhum. tutor, se parar, deixa ele em paz. Então, é o que nós temos que fazer. Perfeito. E a nossa religião não vai impedir isso, porque nós não estamos fazendo mal nenhum para... Né? Uhum. Perfeito. Muito importante essa discussão, né, gente? Bom, então eu vou. Uma pena, né? Dá vontade da gente conversar muito aqui, mas já o avançado da hora, está na hora da gente parar. Vamos te chamar de novo aqui, com certeza, viu? E eu então queria que os meninos falassem o que foi essa experiência, brevemente, e depois as palavras finais do professor Sidney. Doutor Cláudio, se quiser comentar, e para a gente encerrar a nossa live. Nossa última live do ano. Agora só ano que vem. Vamos lá, Bernardo. Então, já agradeceram muito a você, mas quero agradecer novamente essas nossas apresentações, levar à frente nossos projetos de seminário, é sempre muito legal. Uhum. Eu amo quando a gente consegue fazer isso, Uhum. até porque são oportunidades que realmente o trabalho pronto, deixar ele, né, parado, esquecido, É, exato. ruim. O trabalho da nossa qualidade que a gente conseguiu fazer, Uhum. muito, muito bom. Então, agradecer por isso, agradecer ao professor Sidney por dar toda a aula aí, que deu para a gente tirar as dúvidas. De fato, muito bom e principalmente por, como eu falei, ter tido uma conexão muito grande com nossa matéria que a gente está dando agora. Sim, isso a gente vive aprendendo e hoje foi mais um dia de muito aprendizado. De muito rico aprendizado, né? Com certeza. Agradecer novamente. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Júlia? Eu também queria agradecer esse seminário que a gente fez desde o início do ano. Já me interessou muito. Eu já tive um caso semelhante na família que teve distanásia. E foi fazendo esse seminário que me fez perceber várias questões. Então, foi muito rico esse aprendizado. Queria agradecer muito a Elizabeth, que desde o início prestou muito apoio, muito conhecimento para a gente e muitas oportunidades. E eu espero que esse trabalho foi muito bom apresentar aqui hoje. Espero que a gente leve adiante. Aí, ouça o que o professor Sidney falou. E agradecer muito ao professor Sidney, então, a apresentação foi ótima e com certeza trouxe muito conhecimento para a gente. E agradecer a todos também que estão presentes. Ok. Obrigada, Júlia. A Kemi? Saiu ela? Ana Júlia está aí? Ela saiu, a Kemi saiu. Ah, saiu. Então, vou passar para o professor Sidney para a gente encerrar e depois o Dr. Cláudio, se quiser falar. Bem, agradecer de novo, né, a você, Beth, parabenizar a todos os alunos, o seminário excelente, o trabalho de vocês é muito bom, e isso que a Júlia falou, né, vamos continuar, é isso mesmo, continuem, né, na época que eu fazia os seminários com os alunos, teve alguns seminários continuaram depois, né, eles se formaram e continuaram, né, sobre acessibilidade, algumas coisas que interessou mais aí, isso é muito bom, porque vocês fazem algo de bom, de muito importante para a sociedade, né, civil, né, para as pessoas, né? Então, eu fico muito honrado por esses convites. Mais é que ficamos. Estar falando para vocês, estar discutindo com vocês, aprendo muito também, lendo e ouvindo vocês, as apresentações ótimas, e obrigado por tudo. E depois do presente ninguém fala, né? Então, presidente, grande abraço. Isso aí. Abraço, Beth. Obrigada, muito obrigada. Doutor Cláudio Roineff. Eu queria parabenizar a Júlia, o Bernardo, cumprimentar você, Elizabeth, como sempre, com temas muito bacanas. Você sempre traz temas
interessantíssimos na Liga de Pediatria. Hoje, apresentação do Dr. Sidney, tema muito importante para os alunos, e foi muito legal a fala do Dr. Sidney, e queria cumprimentar a todos e convidar também para o nosso 15º Consoperge, que será realizado do dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, no Expomac, antiga Sul América. Um abraço a todos e parabéns. Obrigada, um abraço a todos. Diego, mais uma vez, obrigada aí por todo o suporte, né? E sem ele, isso não acontece. E, então, muito obrigada. Vamos encerrando o nosso